Olá, acadêmicos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Sabemos que dominar a linguagem oral e escrita é fundamental para a inserção do indivíduo na sociedade. Estamos vivendo na era digital e, diante disso, temos que admitir que os recursos digitais compõem uma linguagem que também é ferramenta de domínio de mundo e de inserção, não importando a nacionalidade do indivíduo. Por isso, nesse encontro, vamos falar sobre os conceitos e definições de linguagem, língua e fala. E o que é a linguagem? Linguagem. A linguagem é um fato exclusivamente humano, um método de comunicação racional de ideias, emoções e desejos por meio de símbolos produzidos de maneira deliberada. Dicionário de comunicação. Vejam que a linguagem está tão ligada à experiência humana que é impossível imaginarmos a vida sem ela, pois é por meio dela que temos acesso aos pensamentos e aos conhecimentos. É por meio dela que participamos das atividades sociais e culturais. E, além de tudo isso, é por meio dela que transmitimos a nossa cultura, os nossos valores e as tradições que caracterizam a sociedade humana. Diariamente, convivemos com vários tipos de linguagem, como, por exemplo, as línguas naturais, a música, a dança, a pintura e os gestos, ou seja, nós fazemos uso da linguagem verbal e não verbal para a comunicação. Já sei, você quer saber o que é a linguagem verbal e não verbal. Então, vamos lá. Linguagem verbal é o uso da escrita e da fala como meio de comunicação. Exemplos: diálogo, informações no rádio, televisão ou imprensa e etc. Linguagem não verbal. Os demais recursos de comunicação, como imagens, desenhos, símbolos, músicas, gestos, tom de voz e etc., fazem parte da linguagem não verbal. Bem, agora que você já entendeu o que é a linguagem, vamos à definição de língua. Atenção, não podemos confundir língua com linguagem. Toda língua é uma forma de linguagem, mas nem toda linguagem é língua, entenderam? Parece confuso, mas não é. Língua. A língua é uma linguagem de caráter regional. É um sistema organizado de sons e sinais que a caracterizarão como código de signos linguísticos de um determinado povo. Todas as línguas têm uma estrutura própria para combinar os signos linguísticos. Vejam bem, considera-se como língua todo um sistema convencional, mediado pelos parâmetros gramaticais que pertence a um grupo de indivíduos. E por pertencer a um grupo de indivíduos, ela tem caráter regional, ou seja, possui suas próprias características linguísticas ou variedades. Mas é importante destacar também que mesmo no interior de uma mesma língua, temos variantes linguísticas. E minha pergunta é, será que falamos todos da mesma maneira? Você acha que os executivos falam como os funkeiros? Enfim, cada comunidade de fala possui suas características próprias. É nesse contexto que podemos classificar a língua, além de oral e escrita, em outros dois modos, pelo seu uso: a modalidade culta ou língua padrão e a modalidade popular ou língua cotidiana. A modalidade culta está associada à escrita, à tradição gramatical. É a registrada nos dicionários e, portanto, é a que traduz a tradição cultural e a identidade de uma nação. A modalidade popular é uma variante informal, considerada de pouco prestígio quando comparada à linguagem padrão. Sua característica é afastar-se da norma na construção sintática, usar um vocabulário comum, repetições constantes e gírias. Bem, já vimos os conceitos de linguagem e língua. Agora ficará mais fácil para entender o conceito de fala. O que diferencia a língua da fala é que a primeira é sistemática, tem certa regularidade, é potencial coletiva. A segunda é assistemática, possui certa variedade, é concreta, real, individual. Vejam a seguir as diferenças entre fala e língua. A língua é. A fala é. Resumindo, podemos dizer então que a fala é a forma como alguém se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal. A fala carrega consigo os costumes locais, vícios de linguagem relacionados ao ambiente e às pessoas com as quais o indivíduo convive. Nós construímos a nossa fala e nela colocamos as nossas marcas pessoais e as nossas experiências de vida.
Por isso, a fala pode se diferenciar bastante de uma pessoa para outra. Acompanhe comigo. Essa é a tríade da comunicação. Vejam que, em primeiro lugar, vem a linguagem, em seguida, a língua, depois a fala e, por último, a comunicação. Isso significa que a língua é o fundamento da linguagem, que, por sua vez, não funcionaria sem ela. A língua é simultaneamente o instrumento e o resultado da atividade de comunicação. Observem que a tríade representa a materialização de todo e qualquer processo comunicativo. Até a próxima, um grande abraço a todos.